Tudo bem, turma? Esse daqui é um vídeo para aula de redação que vai explicar para vocês como é que se escreve um plano de texto, que é aquela etapa preparatória para escrever uma redação. Antes do plano de texto, a gente tem que dar um passo para trás e pensar que toda redação nasce com uma ideia. Quando te pedem para escrever uma redação, te pedem para escrever um texto, vem uma ideia na tua cabeça. Essa ideia é, na verdade, o teu argumento central, é o que a tua redação vai falar. Quando te perguntarem, você escreveu sobre o quê? A resposta que você dá é a ideia central do seu texto. É o seu texto resumido ao que há de mais importante nele. Então, nessa aula, eu vou ensinar vocês como é que a gente sai dessa ideia principal até conseguir chegar a uma redação passando pelo plano de texto. Quando a gente tem uma ideia central para o texto, então, ou seja, o que eu quero dizer, o meu texto todo está organizado em escrever como é que se chega nessa ideia, qual é essa ideia e o que é que eu posso falar a partir dela, quais as consequências, quais as causas dessa ideia. Então é um movimento. Eu primeiro penso na ideia e depois eu tenho que pensar como é que se chega nessa ideia, o que é que eu tenho que contar para chegar nessa ideia e que tipo de coisa eu posso dizer por causa dessa ideia. Isso é o início, é o primeiro passo para escrever um texto. O passo seguinte é escrever o tal do plano de texto, que a gente vai dar uma olhada no próximo tópico. Elaborar um plano de texto é fazer com que essa ideia que você teve, essa ideia central para o seu texto, se torne um caminho, tá? Um mapa do que escrever. Então você sai da ideia e chega no plano de texto. Lembrando que o plano de texto ainda é um estágio preparatório. Depois do plano de texto tem que vir o rascunho da redação e por fim vai vir o texto mesmo. Mas o plano de texto então é conseguir transformar essa ideia principal em uma espécie de guia de 4 parágrafos, ou seja, 4 tópicos. Como é que você vai desenvolver isso? Basicamente, o primeiro tópico é como é que você chega na redação, ou seja, como é que você apresenta esse assunto. O primeiro tópico, então, é de introdução do tema. Já o segundo tópico e o terceiro são o que a gente chama de argumentação, e é ali que a tua ideia central vai aparecer. Então, aquela primeira ideia que você teve, ela é nada mais, nada menos do que a tua argumentação. Ela é o meio da sua redação. E aí, esse segundo e esse terceiro parágrafo vão ter a ideia central e as consequências dela. Ou então a ideia central e as causas dela. Por fim, o quarto parágrafo, que é o que termina a redação, numa redação convencional, é o parágrafo de conclusão, numa redação com o modelo do Enem, é o parágrafo de proposta de intervenção. É a hora em que você diz que tipo de coisa acontece por causa dessa tua ideia central. É assim que se estabelece um plano de texto. É importante dizer que o plano não pode ser genérico. Você não pode simplesmente escrever parágrafo 1, vou abordar o assunto. Parágrafo 2, vou colocar a ideia. É preciso que esse plano de texto esteja mais bem definido para ajudar você ao que você vai escrever. Eu vou dar um exemplo para vocês agora, pensando no tema da redação desse bimestre, que fala da participação das mulheres na política brasileira. E como é que se organiza um plano de texto a partir de uma ideia central. Vamos dar uma olhada então no próximo tópico. Para dar um exemplo, então, sobre como é que se constrói o plano de texto, eu vou usar esse tema, que é o tema da redação desse bimestre, a participação das mulheres na política brasileira. Que ideia eu quero defender para esse texto? Que ideia eu montaria nessa redação? Eu diria que a lei brasileira, as políticas públicas, por causa da participação baixa das mulheres, não são feitas nem pelas mulheres e, por consequência, não são feitas para mulheres, ou seja, não são pensadas para atender às demandas das mulheres no Brasil. Então essa é a minha ideia central. Eu vou escrever um texto ao redor disso. O meu texto tem que chegar nessa ideia e partir dessa ideia depois. Pensando nisso, a minha introdução de texto, e aqui eu estou de novo pensando no meu plano, o meu plano vai dizer que a minha introdução tem que contar no começo, no primeiro parágrafo, quais são esses números, qual é essa proporção de mulheres nas câmaras de deputado, no Senado, nas casas de vereador e por aí vai, nas câmaras municipais. Então, eu começo a redação contando qual é o problema. O problema é que há uma baixa participação das mulheres. Já meu segundo e meu terceiro parágrafo, que são a minha argumentação, no segundo eu vou dizer que como as leis não são feitas pelas mulheres, as políticas públicas não são feitas por mulheres, são feitas quase sempre por homens, elas deixam de atender demandas das mulheres, que foi aquela minha ideia central. A lei não é feita nem por mulher, nem para as mulheres. O parágrafo que vem depois disso vai falar que como essas leis não são pensadas para as mulheres, como as políticas públicas não são pensadas para as mulheres, porque são feitas por homens, a desigualdade de gênero no Brasil nunca para de crescer, porque certas demandas não são atendidas, porque não são pensadas para serem atendidas, não são imaginadas para serem atendidas. Então eu vou para a conclusão do texto, onde o meu plano vai dizer que nessa conclusão eu vou sugerir que progressivamente as câmaras legislativas, Senado,
consigam atingir uma meta de 50% de participação feminina. Então, metade das bancadas deve ser de mulheres, tanto no Senado quanto na Câmara. Isso aconteceria por obrigação de lei. Essa é a minha sugestão. Então, percebam como eu saí lá da minha ideia central, de que as leis pela participação feminina baixa não são feitas pelas mulheres e, portanto, não são feitas para atender as mulheres, e montei um plano de texto. Notem como ele já é um pouco mais detalhado, ele já está descrevendo melhor o que é que tem que ir em cada parágrafo. Essa parte de descrever bem o que vai em cada parágrafo pode parecer que é meio lenta, mas ela é muito importante para conseguir definir os rumos da redação e para as vantagens que eu vou mostrar no próximo tópico. As vantagens que tem escrever um plano de texto é que, se você conseguir fazer de maneira bem organizada, ele vai te salvar dos problemas da redação. O primeiro problema que ele vai te salvar é que você não corre o risco de cometer alguns erros na redação. Com o plano bem definido, não tem o perigo, por exemplo, de você escrever 2 introduções, achando que está escrevendo argumentação. Não tem o perigo da sua redação mudar no meio. Não tem o perigo de ela ficar sem um pedaço. Você tem clareza em qual é o caminho que você vai seguir. Então, você evita certos defeitos que a redação costuma ter. Outra coisa que pode ajudar com o plano de texto é que, com os parágrafos bem definidos, você não precisa escrever eles na ordem. Aquele nervoso que bate de não conseguir começar a redação consegue ser contornado pelo plano de texto. Tendo clareza o que é que vai em cada parágrafo, você pode escrever qualquer um deles e depois escrever o que está faltando. Então, se você não consegue começar, mas a ideia da argumentação já está muito clara para você, você pode primeiro escrever o parágrafo de argumentação e depois escrever a introdução, já que você sabe o que é a introdução e sabe o que é a argumentação. Então, permite esse jogo de cintura, permite que você drible esses bloqueios que vocês podem ter enquanto escreve. Por fim, a outra vantagem também é que, com o plano de texto bem feito, o seu texto vai parecer planejado. Você, quando lê um texto daqueles, tem a clara sensação de que o autor pensou o texto do começo ao fim, que ele não foi escrevendo conforme as ideias vinham na cabeça, e aí o final não combina com o começo. O texto está todo planejado, tem um começo, um meio e fim bem definidos, e segue uma linha só. Isso é fundamental na hora de dar nota para um texto. Essa sensação de que ele foi inteiro planejado e não de que ele foi sendo escrito assim conforme vinham as ideias na cabeça do autor. Então, essa aula se encerra dizendo para vocês da importância de montar um plano de texto. Pode parecer um estágio chato, pode parecer um tempo perdido, mas não é. É melhor você gastar 10, 15 minutos montando um plano de texto forte, sólido, do que ficar empacado 30, 40, 50 minutos numa redação e fazer ela como se fosse um monstrinho, cada parágrafo indo numa direção. Então vale a pena sim insistir no plano de texto, escrevam os seus que vai fazer muita diferença na hora de montar suas redações. É isso, pessoal, a gente fica por aqui, até a próxima.